Começando mais um Conexão Move na manhã deste sábado, e eu recebo aqui uma empreendedora de mão cheia, uma mulher à frente do seu tempo, minha amiga Janaína Naumann. Janaína, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico no município de Guarapuava, também é vice-coordenadora do Núcleo Multissetorial da Saúde da Associação Comercial de Guarapuava, conselheira do Conselho Federal de Biomedicina e ainda a idealizadora do projeto Mulheres Biomédicas. Jana, muito bem-vinda ao Move. Muito obrigada, Cris. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho dessa nossa história na biomedicina, na saúde, no empreendedorismo, na política, que é algo tão comentado, principalmente agora, quando a gente fala da participação da mulher, né? Do quanto a mulher tem sido protagonista da sua vida e o quanto isso tem mudado nos últimos anos. Então, é sempre uma felicidade estar aqui para falar sobre tantos assuntos que eu sou extremamente apaixonada por todos. Não, é super legal receber você, né? A gente vai fazer aqui, eu vou poder falar o nome dessa pessoa porque ainda está na casa, na Band, né? Então, meio que o divã do Faustão aqui, né? Aquela homenagem e tal. Eu acho que a primeira coisa, né? Você é uma mulher protagonista da sua carreira e é um exemplo para outras tantas. Eu participei do primeiro evento do Mulheres Biomédicas, a gente tinha quase 1.000 mulheres te ouvindo falar, e você é uma fonte inspiradora. Mas sempre vem a pergunta assim, como começou isso, né? Aquela estudante de biomedicina que de repente se interessou pelos assuntos da profissão, se envolveu, foi fundadora do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná, que na época pertencia a São Paulo, e hoje tem uma atuação no Conselho Federal de Biomedicina como conselheira. Conta um pouquinho dessa trajetória, dessa sua história para a gente. Eu entendo que sempre as coisas vão acontecendo conforme as necessidades que a gente vai encontrando, os desafios que a gente vai encontrando pelo caminho. E eu venho da biomedicina, né, da profissão que eu escolhi, sempre fui muito apaixonada pela profissão. Eu falo que a biomedicina ela me deu tudo que eu tenho, né? Eu venho de uma família muito simples, então a gente precisou batalhar muito e a biomedicina ela abriu as portas, né, para eu ter uma profissão, para eu construir a minha carreira. E logo, muito jovem, recém-formada, isso há mais de 20 anos atrás, eu entrei para a área da docência no ensino superior e comecei a perceber que a gente precisava se aproximar mais, principalmente dos nossos conselhos de classe que nos representam, de todas as instituições, associações que nos representam, para que a gente pudesse trazer para a biomedicina o protagonismo que ela, naquele momento, precisava, né, e merecia, né, e o reconhecimento que a gente precisava ter. E aí foi disso que começou a minha aproximação com os conselhos de classe, o meu envolvimento com o Conselho de Biomedicina, na tentativa de aproximar mais o meu aluno, o acadêmico de biomedicina, que ia entrar no mercado de trabalho, ao seu conselho, né, a quem iria o representar após a formatura. E isso fez com que eu fosse nomeada delegada do Conselho de Biomedicina aqui no estado do Paraná, que inclusive, né, Cris, foi quando nós nos conhecemos e começamos a nossa amizade. Então, isso faz muito tempo. E aí, disso, vem também outras questões, né? A gente não vai entregar a idade, tá? Eu não vou contar. Não, eu sou quase 50, eu estava falando, eu estou com 49. Estava falando que outro dia apareceu uma vaga que era assim, 50 a mais. Falei, ó, ano que vem eu já posso me candidatar a esse grupo específico. E não pinta o cabelo, tá, gente? Não é no Get, tá? Mas a gente vinha, então... Isso. Ai, meu Deus. A gente vem, então, do sistema dos conselhos de classe, né? Sempre trabalhando muito para aproximar o nosso profissional. A nossa profissão, a biomedicina, ela é 85, em torno de 85% feminina. Então, nós somos, né, na grande maioria, mulheres atuando na profissão. Isso também se reflete na academia, quando você olha as turmas de biomedicina, você também tem mais acadêmicas. E isso trouxe,
né, os grandes desafios também, da gente poder falar sobre a atuação da mulher no mercado de trabalho, dos desafios que a gente tem, porque a gente acaba se envolvendo muito na questão da carreira, Uhum. né, e lutando muito e trabalhando muito, né, para que a gente possa se destacar, chegar nos lugares que a gente quer, né, estar em cargos de primeiro Sim. escalão, de alto escalão, né, que é algo que a gente sabe que existe uma dedicação muito grande que você precisa fazer, né, tanto as mulheres quanto os homens, mas a gente tem que abdicar de muitas coisas, mas no caso da mulher você tem que relacionar isso com a maternidade, Hum. com os cuidados da casa, muitas vezes. Hoje já a gente consegue já dividir mais isso, né, com os nossos companheiros, então também fica um pouco mais fácil também. Mas pensa a gente conversando sobre isso 20 anos atrás, né, Cris? É. Então, a gente vem de uma jornada aí de mais de 20 anos falando sobre essas questões. E muitas coisas avançaram. E foi disso que surgiu Mulheres Biomédicas, que é um movimento, né, das profissionais biomédicas para a gente conversar a respeito dos desafios do mercado de trabalho, Uhum. desafios da vida pessoal. Eu tenho falado muito que não tem como separar o que a gente é na vida profissional daquilo que a gente é na vida pessoal. A nossa vida ela é única, É uma ela é coisa uma só. só. É. Então, a gente Concordo vive contigo. essa vida nos nossos 24 horas do dia, trabalhando com todas as questões, né, do Uhum. trabalho, da vida pessoal, né, construindo essa carreira que a gente quer, educando os filhos, e a vida ela é uma só. Então, É quando a gente isso fala, aí. não tem que separar a vida profissional da pessoal, como que faz isso? Não Como como. separa se a É, vida é a nossa vida, né? eu acho que a gente tem que Então, eu tenho trazido harmonizar, muito né? essas questões. É, e a gente Tem- tem trazido muito essas questões. E também um ponto bem interessante do Mulheres Biomédicas é o super apoio que vocês, nossos colegas, nos dão com relação a esse movimento, Uhum. né? Você mencionou do nosso primeiro evento, que foi em 2019, antes da pandemia, 1.000 mulheres biomédicas do Brasil todo É reunidas em isso. Curitiba. Foi fantástico. E as principais falas foram dos nossos grandes apoiadores, que são vocês, né? Ouvindo vocês falar o quanto vocês também nos apoiam, né? Para que a gente seja protagonista também, né? Naquilo que a gente quer desenvolver. E nisso tudo entra a política, né? Uhum. Na minha vida, essa questão da minha atividade na gestão pública, né, que começou com uma experiência a nível do governo federal, depois trabalhando no governo estadual, agora na esfera municipal, e sempre trazendo as mulheres para perto para que a gente possa, apoiando uma a outra, construir grandes projetos juntas. Né? E desmistificar essa questão de que as mulheres estão concorrendo ou que uma não torce pela outra. Pelo contrário, estou cercada de mulheres incríveis que me inspiram todos os dias, né, a fazer as coisas da melhor maneira, a lutar cada vez mais pelo aquilo que eu acredito. E a minha inspiração vem dessas mulheres, né? E são mulheres que estão no meu dia a dia, né? Sim. Nas minhas atividades de trabalho, que eu convivo na minha vida pessoal e elas são a minha referência. Ô, Jana, você falou um dado muito interessante, né? Na saúde como um todo, a biomedicina não foge disso, a gente tem um perfil majoritário, de um modo geral, feminino. Você colocou um número maravilhoso, de 85% são mulheres. O contraponto disso é que a gente vê nos cargos de liderança, como CEOs das grandes companhias, entre 4,5% e 5,5% mulheres, ou seja, é um número muito pequeno. Quando a gente fala de inovação, e o Conselho Federal de Biomedicina aí está se atualizando para a pauta de inovação, a gente vê também um número muito pequeno de mulheres fundadoras de startups, 5,5%. Como que você percebe? Ainda está difícil na política, né? Que é uma área que você está atuante hoje no seu dia a dia. Ainda está difícil da mulher achar o caminho de uma forma mais tranquila, que valorize a sua competência do que outras coisas que a gente sabe que existe nesse universo um pouco masculino e um pouco árido. Como que você percebe isso? As coisas já mudaram bastante, então eu acredito que nós estamos evoluindo, né? E às vezes não é da maneira que a gente gostaria, é de uma forma um pouco mais lenta, mas a gente já consegue perceber que as mulheres elas estão sim conseguindo estruturar suas carreiras, chegando já em altas posições, né, no mercado de Uhum. trabalho.
Mas a gente também tem que falar que a mulher, ela continua sendo essa mulher que é multitarefa, que tem que administrar várias questões ao longo de 24 horas do dia. É verdade. Então, a gente sabe que chega num determinado ponto que muitas vezes nós somos obrigadas a fazer escolhas, né? Uhum. E priorizar ou a carreira ou a família. E a gente sabe que muitas vezes a gente acaba tendo que abrir mão da É. carreira para em um determinado momento, pelo menos por um determinado período, né, quando Uhum. a gente vive a maternidade, por exemplo, a gente se dedicar às questões da maternidade, né, a cuidar dos filhos, até que eles possam se desenvolver sozinhos. E aí Tem tem, demorado para eles se desenvolverem sozinhos, viu? tem cada vez mais, né? É. Cada vez mais. E o que acontece? Esse gap, esse intervalo que a gente acaba tendo que parar, né, e se dedicar à nossa vida pessoal, né, à questão da maternidade. As pessoas continuam, né, É. principalmente os homens, né, Uhum. continuam com a sua atuação, né, trabalhando, se aprimorando cada vez mais. Então, às vezes a gente acaba tendo esses intervalos e não conseguindo acompanhar, né, o fluxo dentro da empresa que a gente já está trabalhando. É. Mas isso também não quer dizer que a maternidade seja um empecilho, muito pelo contrário, porque a gente tem conversado muito sobre rede de apoio. E essa Uhum. rede de apoio, ela é o marido, ela é o companheiro, são os amigos, é a Uhum. família. Então, quando você estrutura essa rede de apoio, você consegue continuar, né, as suas atividades profissionais, independente desse cuidado que você tem que ter, né, com relação à maternidade e à sua vida pessoal. Mas a rede de apoio ela é muito importante. E muitas de nós não têm essa rede de apoio, Uhum. né? Não É construiu, verdade. não conseguiu ainda desenvolver, né, essa rede de apoio que muitas vezes nós mudamos, não estamos na nossa cidade natal, né? Vamos para outras cidades para procurar em busca de uma oportunidade, né, Verdade. de cargos melhores. Aí a gente acaba vivendo a maternidade, né, mas não tem a família no local para ajudar, né, no É. caso de deixar os filhos para ir para algum compromisso. Então, a gente sabe que dependendo do cargo que a gente almeja, muitas das coisas acontecem não somente no turno do teu trabalho, né? Mas você Uhum. tem reuniões que você precisa viajar, você tem eventos que você precisa participar. Então, vai muito além daquilo que a gente desenvolve É. durante o dia, né? Naquele período das 8 às 17 horas. Hoje é muito difícil você olhar e falar de carreira engessando o horário de trabalho, principalmente com a questão do WhatsApp. A gente não para de Uhum. trabalhar Ixi. nunca, né? O trabalho ele é constante no dia a dia. O que a gente tem feito é, através do Mulheres Biomédicas, fortalecer essa rede, né? Uhum. Encontrar possibilidades de conversar sobre a situação dessa rede, falar sobre o mercado de trabalho, direcionar as nossas colegas para vagas que a gente entende que vão atender o estilo de vida que ela escolheu viver, né? Que você tem que ser feliz Isso é nas tuas verdade. escolhas, né? Uhum. E eu acho também que nós temos que ter a liberdade, Cris, de escolher viver a maternidade Uhum. e dar aquela pausa, né? Porque as coisas foram mudando e muitos valores, a forma como a gente pensava antes já não é a mesma como a gente pensa agora. A sociedade foi evoluindo, né, de diferentes formas. E existe uma cobrança também muito grande entre nós mulheres, né? Nós somos Uhum. muito competitivas, perfeccionistas, né? Então a gente sabe que a gente quer alcançar e quer trabalhar no nosso projeto, mas também não tem problema se der aquela parada, né, para fazer outras coisas, né? Uhum. Então, talvez o nosso maior desafio, Cris, agora seja conversar, né, e fortalecer discussões sobre também poder dar aquela pausa, porque sempre dá uma impressão, talvez quem esteja nos assistindo vai pensar isso, talvez você já tenha pensado nisso também, mas é aquela coisa, vamos supor que você tenha um dia menos corrido, né? Então Uhum. a gente tem o nosso dia super corrido, né? A gente sabe que a gente encaixou agora esse tempo para a gente poder conversar, Foi porque tudo é muito difícil. corrido. É. E aí é difícil, né? Aí chega num dia lá que você tem menos atividades para você desenvolver naquele dia. A gente começa a se sentir culpado Pois é. E de não estar pode, né? trabalhando menos naquele dia, E não ou de ter pode, um né? período do dia, uma manhã, uma tarde, que você produziu Uhum. menos. E começa a parecer que é absurdo isso. Então, talvez o nosso desafio desse momento
seja parar para refletir que não tem problema, né? De É você verdade. trabalhar menos um dia e focar mais no outro, porque a gente está se cobrando muito, muito mesmo. E com essa questão das redes sociais, da internet, tudo é muito rápido É. e muda muito rápido, essa cobrança ela é natural que exista. Então, é um grande desafio também desacelerar. É um grande desafio. Gostei dessa, hein? Vou usar essa. É um desafio desacelerar, hein? Vou E dar é uns isso mesmo. créditos, mas eu vou usar. Eu já nesse universo, olha, eu acho essa pauta super relevante e até uma pergunta que eu sei que o movimento é mulheres biomédicas, mas muita mulher jovem empreendedora que está começando a trajetória assiste o Move. Podem te seguir na rede e se juntar a esse movimento, independente de ser biomédico ou não? Com certeza. Então, a minha atuação, Cris, agora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município de Guarapuava, ela está linkada em 4 departamentos e um dos nossos departamentos é a Agência do Empreendedor. Olha aí, Então, ó. aqui na Agência do Tá vendo? Aqui na Agência do Empreendedor, nós atendemos todos os públicos, mas nós temos um programa chamado Desenvolve Mulher, que ele está Ó, dentro de um guarda-chuva, que é o Desenvolve Guarapuava, que trabalha diversos aspectos, mas que especificamente na questão do atendimento às mulheres empreendedoras, nós fazemos cursos de capacitação direcionados para aquilo que o mercado está pedindo agora, né? Então, a gente também tem no nosso escopo a Agência do Trabalhador, né? Também legal. fica na nossa responsabilidade. Então, a gente acaba olhando quais são as vagas disponíveis e preparando para que essas vagas sejam ocupadas. Então, a gente vai capacitando para que você tenha a vaga, mas também tenha o público capacitado. E no caso do empreendedorismo feminino, hoje na nossa agência do empreendedor, nós estamos abrindo em torno de 30 MEI por dia. Então, e Nossa, da maioria, isso é muita gente. Então, aí a maioria, né, das aberturas de MEI são feitas por mulheres que bacana. empreendedoras, que já estão muitas no mercado e agora estão legalizando as situações, né? Então, se Uhum, formalizando, né? Entrando de fato no mercado, para que elas possam também ter acesso a crédito, por exemplo. Então, aqui a gente trabalha na agência do empreendedor também. Nós ofertamos diversos tipos de fomento, linhas que são ligadas diretamente ao empreendedorismo feminino, né? Para que elas legal. possam aumentar seus negócios, às vezes também para começar o negócio, também Uhum, ter um capital para começar, ampliar, né, os seus negócios. Então, hoje, o nosso foco, quando a gente fala do empreendedorismo feminino aqui na agência do empreendedor, é dar toda a condição delas estarem sempre atualizadas. Nós fizemos agora, na semana passada, na sexta-feira, nós falamos do ambiente físico-digital, né? uhum, Que hoje a gente fala muito, a gente compra, tem um perfil, né, de consumidor que compra muito na internet, né, de casa mesmo ali no sofá, mas tem aquele consumidor que é a que maioria gosta, ainda né? que compra na loja física, ele olha na loja digital o Uhum, produto, ele vê o valor do produto, vai na loja física, experimenta, né, se for no caso de um vestuário, alguma coisa assim, uhum, fica bom e acaba comparando o preço e comprando na loja física muitas vezes, principalmente nas nossas cidades, né? Guarapuava é uma cidade do interior. uhum. Então aqui a gente tem um comércio muito forte e as lojas físicas são a maioria. Então a gente falou muito da conexão, de você Das duas coisas. conectar essas duas realidades, né? O físico do digital, e foi muito bacana. Inclusive, hoje nós tem um grupo de 20 empreendedores aqui do município que estão indo em direção a São Paulo, para um safari urbano sobre Uh, varejo. que E legal. a maioria são mulheres Show que de estão bola. participando dessa missão. Que a gente está tentando trazer novidades, Uhum, manter elas atualizadas. Nós também falamos com o público jovem, né, trazendo esse jovem empreendedor para o mercado, né, para que ele possa também se destacar e colocar os seus produtos. Aqui a Secretaria de Inovação também tem um trabalho muito forte com as startups, muito aí. forte mesmo, né? Então, e nós estamos conectados. A nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico era Desenvolvimento Econômico e Inovação, e a partir de janeiro desse ano, que nós efetivamente desmembramos a secretaria, e agora nós estamos, as duas secretarias, trabalhando junto, mas cada uma com a sua estrutura, porque a gente Legal. entendeu a importância de trabalhar essa questão da inovação. Esse é o momento atual. Eu falei para você que passa voando, né? Foi que foi. Eu tenho uma pessoa fantástica para te apresentar, para conectar na tua rede, que é uma amigona minha, a Analita Soto. Ela é contadora, ela criou a Countfly, que é um escritório de contabilidade online.
e ela fez um programa, que ela participou de um programa aqui, voluntária, junto com a Secretaria de Trabalho daqui de Londrina, para capacitar as mulheres empreendedoras na área contábil, para elas poderem ter mais segurança na hora de fazer o negócio. Ela é uma palestrante fantástica, um baita exemplo, eu vou conectar vocês duas, porque tem muito a ver. Nosso tempo aqui tá Ai, que bom. acabando. Aí, ó, tá vendo? Eu falei que passava voando. Vou te deixar, Jana, assim, primeiro eu quero te agradecer demais. Eu sei que você tem bastante coisa para fazer. Conheço a sua história, é uma história muito bonita como profissional. Você é uma profissional super competente, dedicada, uma família linda, né? A Polacaiada tá toda aí no chimarrão, criado no chimarrão, a piazada toda, né? E eu vou te deixar aí, como a gente sempre faz no Move, 30 segundinhos, 1 minuto para uma mensagem final para todas as mulheres empreendedoras que estão nos assistindo hoje, né? Para as jovens que estão começando a sua jornada. Cris, obrigada pela oportunidade. Sempre muito bom estar conversando contigo. Você sabe disso, o quanto eu te admiro. Um abração para tua família linda também, né? E a gente sabe que eles são a base de tudo, Tudo. né? Tudo que a gente faz é por eles, é para eles. E você que está assistindo a gente, principalmente você, mulher empreendedora, se conectem, né? É através dessa conexão de ideias, conexão de projetos que a gente vai conseguir alcançar voos maiores. E é muito mais tranquila a Uhum. jornada quando nós estamos unidas. E essa união faz com que as coisas também aconteçam de uma forma muito mais rápida. Então, essa conexão precisa acontecer. E nós temos tantas formas de fazer isso, seja de forma online, seja presencialmente. Agora que a gente pode estar se abraçando, eu Né? acho que mudou muito isso também, que era uma necessidade que a gente tinha, né? Quanto tempo sem poder encontrar e abraçar, né? Então, a gente sabe do valor que tem os eventos presenciais também, mas participe de tudo. Procure o que tem aí no teu município, o que o poder público está ofertando a nível municipal, estadual, federal, se capacite cada vez mais, participe dos grupos, as organizações são sempre fundamentais, associações, onde você puder estar presente é muito importante, da tua associação comercial, né? Você pode se fortalecer através dos núcleos das mulheres, né? Dessas Uhum. associações. Então, participe e se conecte, porque hoje essa conexão abre portas e facilita muito a nossa jornada. Então, se eu posso deixar uma mensagem, vamos estar cada vez mais unidas, né? É Umas isso aí. pelas outras, porque isso faz toda a diferença. Jana, muito obrigado, senhoras e senhores. Janaína Nauman, mais uma vez, ó, super, a gente se vê por aí. Eu vou chamar um rápido intervalo, na sequência, Agenda Move, com os recados e as oportunidades da semana para sua startup. Eu volto já já.